que vai ficar a segunda gravação aí. Muito bem, pessoal, ó. A gente, então, estava aí falando da questão do resultado, tá bom? Ó, eu vou projetar aqui para vocês os slides, então, para a gente poder... para vocês poderem ver aqui, para a gente entender essas variações aí, tá? Ó, então vamos lá. Vocês estão vendo bem aí os slides? Não? Então, muito bem. Ó. Então, a gente tem o seguinte, pessoal. Então, só reforçando, esses slides já estão publicados lá no site, já coloquei hoje à tarde, então vocês podem baixar eles aí para vocês poderem depois estudar e a gente avançar um pouquinho mais, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Ó, quando a gente tem aqui digamos, as variações aí no patrimônio líquido, né? Deixa eu tirar isso daqui para não... Bom, então olha o que ele diz, ó. Então, as variações do patrimônio líquido. Primeiro, pessoal, o que é o patrimônio líquido, né? O que a gente tem aí em termos de patrimônio líquido, ó? Olha o conceito aqui, ó. Patrimônio líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos. Então, de novo, patrimônio líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzido todos os seus passivos. Bom, pessoal, lembrem-se que aqui a gente tem o quê? Né? A gente tem a seguinte situação. Eu pego todos os meus ativos, quando eu deduzo os meus passivos, o que sobra, matematicamente falando, a gente já falou isso lá na sala, é o patrimônio líquido. Então, assim, a equação da contabilidade é ativo menos passivo igual a patrimônio líquido, essa numa situação normal, tá? Então, ativo menos passivo igual a patrimônio líquido. Muito bem. Então, o que é o patrimônio líquido, pessoal? E aí, quando vocês vão começar a se adaptarem aí com as novas normas, né? Vocês vão começar a se adaptar com os CPCs, tal, que a gente vai começar a falar, principalmente a partir do segundo semestre com vocês. Aí alguns já tiveram contato, o Jean, acho que a própria Dani aí também já viu, né, Dani? Vocês já tiveram outras disciplinas, então vocês vão lembrar. Funciona assim, ó, sempre que você tem, digamos, ativos e passivos, imagina o seguinte, para que eu tenha o meu patrimônio líquido, eu vendo todos os meus... Vocês lembram de um lançamento, de um exercício que nós fizemos? Eu vendia todos os meus ativos, pagava os meus passivos, e o que sobra, então, é o nosso patrimônio líquido, tá certo? Por isso que ele usa o conceito de ativo líquido, tá? E como eu disse, como vocês vão se acostumar com normas, sempre, pessoal, sempre, tá? O conceito colocado nas normas é sempre este aqui, tá? Então, patrimônio líquido, tá? É o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos os seus passivos, tá bom? Muito bem, então veja aqui, ó. Uma outra coisa, o patrimônio líquido, como nós já falamos, ele representa lá, então, o investimento inicial dos sócios, tá? É o dinheiro que o sócio colocou na empresa, tá bom? É o dinheiro que os sócios efetivamente integralizaram lá na empresa, porque eles querem efetivamente ter esse dinheiro de retorno, tá? Eles querem ter, digamos, o retorno desse investimento. Então, é por isso que os sócios colocam dinheiro na empresa. Eu sempre pergunto o seguinte, pessoal, quem quer efetivamente, deixa eu só colocar aqui, porque mudou aqui. Bom, quem efetivamente deseja ter lucro na empresa? Bom, quando... Peraí, então tá sem som, pessoal? Estão me ouvindo ou não? Bom, tá bom. Tem aí um outro aí que tá ruim aí, mas a maioria tá falando que tá normal. Então tá bom, é porque falaram que tava sem som. Bom, então, pessoal, voltando, ó. Então, quando a gente tem essa questão do conceito de patrimônio líquido, como eu estava falando, né, à medida que vocês vão evoluir nas normas, vocês vão perceber que as normas elas não usam necessariamente o conceito de patrimônio líquido. Ele sempre vai falar, a empresa
Imagina que uma empresa compra uma outra empresa. Então, ele não vai falar assim, a empresa comprou, digamos, os ativos, ou comprou o patrimônio líquido. Não, ele vai falar assim, a empresa comprou ou adquiriu os ativos líquidos. Ele sempre vai usar essa expressão que vocês estão vendo aí no slide aqui, tá? Ele sempre vai ver e mostrar esse tipo de, digamos, de conceito aqui, tá bom? Muito bem. E outra coisa, pessoal, se eu perguntar para vocês, quem quer lucro, né? Para que serve a sua empresa? Para que você tem a sua empresa? Muitos de vocês vão falar assim, minha empresa existe para ter lucro, tá? Pergunta, sua empresa existe para ter lucro? Será que é essa a mesma resposta? Vamos imaginar que você trabalha num escritório de contabilidade. Qual é o objetivo de um escritório de contabilidade? É ter lucro? Veja, o objetivo do lucro é dos sócios, como a gente está vendo aqui, ó. Tá? O objetivo do lucro é dos sócios. O objetivo do lucro não é digamos, o objetivo do lucro, isso aqui está me atrapalhando aqui, hein, pessoal? Bom, o objetivo do lucro, ele não é necessariamente dos sócios, tá? Por que não é dos sócios? Porque, desculpa, é o oposto. O objetivo de lucro não é da empresa, tá? O objetivo de lucro é dos sócios. Então, a empresa é a ferramenta pela qual você efetivamente tem o lucro. Então, o patrimônio líquido, ele representa o investimento inicial dos sócios. Eles colocam dinheiro na empresa, por quê? Porque ao colocar o dinheiro na empresa, eles esperam que, por meio da empresa, por meio das atividades, seja um escritório de contabilidade, seja uma faculdade, seja uma indústria, seja um comércio. Veja, a atividade vai gerar lucro para a empresa. Tá certo? Veja, vai gerar lucro para a empresa, mas o objetivo da empresa é prestar um serviço ou vender a mercadoria que está lá no seu objeto social. Evidentemente que, por meio dessa negociação, você quer ter lucro. E quem quer ter lucro? O sócio. Agora, pergunto, toda empresa você tem com a finalidade de lucro? Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Tem empresa aí que você abre não necessariamente para ter lucro, pelo menos naquela empresa ou naquela operação. Tá? Isso vai gerar lucro para você em outros negócios. Por exemplo, eu já vi empresas que foram fazer auditoria no Banco do Brasil. Imagina, você auditar o Banco do Brasil. Ele tem agências no Brasil inteiro, você tem que visitar o Brasil inteiro, a sede fica lá em Brasília, e aí você tem que mandar equipes para lá. Mas teve empresa que já fez contrato com o Banco do Brasil, pessoal, e não uma ou duas, várias empresas, considerando um contrato de R$1. R$1. Tá? Imagina você auditar um banco como o Banco do Brasil e cobrar R$1. Sabe por que elas fazem isso? Veja, porque ela está tendo prejuízo neste negócio, mas este negócio a habilita para ter lucro por meio de outras empresas. Tá? Não sei se ficou claro, pessoal. Então, agora a gente vem aqui, ó, e fala assim, ó, então, o patrimônio líquido aí, né, o investimento aí, digamos assim, representa o investimento inicial dos sócios, que são os sócios que querem ter lucro, tá? Aí a gente tem aqui, avançando aqui, ó, vamos lá se eu consigo avançar. Bom, olha só, o objetivo dos sócios, então, é o quê? É maximizar o retorno dos seus investimentos. Então, eu sou sócio da empresa, eu faço lá o meu investimento, tá? Eu coloco o dinheiro na empresa, e por que eu faço isso? Eu não faço isso à toa. Eu faço isso porque eu quero ter retorno, certo? Por que você procura uma empresa para ganhar mais? Por que você está se especializando, pessoal? Por que vocês estão fazendo faculdade? Tá? Alguns de vocês vão falar assim, não, estou fazendo porque eu quero conhecimento, porque eu quero melhorar o estudo, tal. Não. O que vocês querem é ganhar dinheiro. Tá? De forma geral, é ganhar dinheiro. Porque se você busca conhecimento, você vai aplicar esse conhecimento em algum lugar para efetivamente te trazer mais benefício. Se você está abrindo uma empresa, se você presta serviço, se você efetivamente quer melhorar o seu negócio, então você vai fazer isso para que você obtenha recurso financeiro. Na verdade, esse é o nosso objetivo final. Eu amo dar aula, pessoal, eu adoro dar aula, tá? Mas, evidentemente, que por trás disso eu tenho o dinheiro que eu ganho. Tá certo? Por quê? Porque ninguém vive só de brisa, certo? Não dá.
né? Tá claro isso, pessoal? Voltando aqui, ó, tá? Então, os sócios, eles têm o objetivo aí de maximizar, então, seus investimentos, tá? Bom, e eu estava dizendo para vocês no início que o nosso patrimônio, ele varia, ele muda, ele se altera, tá certo? Então, olha lá, as principais causas que fazem o patrimônio variar são, primeiro, o investimento inicial feito pelos sócios e seus aumentos posteriores ou os desinvestimentos. Em outras palavras, aí a gente tem aqui, ó, o resultado obtido do confronto entre receitas, custos e despesas. Então, vamos por partes. Primeiro, o investimento inicial, como eu estava explicando agora há pouco, tá? Lembra aquele lançamento dos 10 mil reais que a gente fez? Deixa eu ver se aquela tela está aqui ainda. Se tiver... Ah, não, eu tirei, né? Eu tirei aqui aquela tela branca aqui. Bom, quando eu faço um investimento inicial, considerando, então, o meu capital social e o dinheiro entrando no caixa, veja, eu tinha um patrimônio igual a zero antes, e aí pensando no patrimônio da empresa, tá? Na hora que eu, sócio, coloco esse dinheiro na empresa, então isso significa que a empresa passou a ter um determinado capital, passou a ter um determinado investimento. Então, o patrimônio, ele foi criado nesse momento. Tá claro, pessoal? Tudo bem? Bom, tranquilo até aí, pessoal? Quem quiser faz um joinha aí, faz quiser falar alguma coisa, tá? Muito bem. Estamos ali com a Adriana, ali com o Edjardes, é isso? Dá um joinha aí, Edjardes. Aí sim, hein? Muito bem. Olha só, Renato ali tranquilo, o Samuel, beleza. Olha só, pessoal, a Eulália lá tranquila também. Muito bem. Então vamos voltar aqui, ó. Vamos continuar aqui nos nossos slides. Aliás, pessoal, deixa eu... vocês estão conseguindo ver bem os slides? Estão conseguindo acompanhar direitinho aí? Pode dar um joinha aí, beleza? Rafael, tranquilo? Fechado. Legal. Isso é importante, que a gente consiga atingir o nosso objetivo, certo? Isso é o mais importante. Muito bem, então vamos lá. Ó. Então, veja, a primeira parte digamos assim, o primeiro item que faz o nosso patrimônio alterar, então, efetivamente, são aqui, né, ó, o investimento inicial aqui, né, de capital social. E o segundo, pessoal, ele fala que é o resultado obtido, tá? Ele fala aqui entre esse confronto entre receitas e despesas. Então, ó, ele fala aqui, ó, confronto entre receitas, custos, despesas e perdas dentro do período contábil, tá? Então, quando a gente fala aqui, esse confronto entre receita e despesa, isso é o que gera o nosso lucro. Isso é que vai gerar para nós o resultado do período, tá? Então, vai gerar o nosso lucro ou prejuízo. Aí nós vamos ver cada um daqueles conceitos ali, porque eles são bem importantes para nós, tá bom? Muito bem. Ó, então, vamos lá. Então, esse resultado, pessoal, é importante que, assim, para a gente apurar esse lucro ou prejuízo, então tem todo um procedimento aí para isso, tá? A gente vai ter que fazer os lançamentos contábeis. Depois dos lançamentos contábeis, nós vamos ter que apurar o que a gente chama de ARE, tá? Que é a apuração do resultado do exercício. Então, tem um processo para fazer isso. Faremos dessa forma. E aí, mas nós temos que entender, então, por exemplo, o que é custo, o que é receita, despesa ou perda. E aí a gente vai entender principalmente essa diferença, tá, gente? Porque muitas pessoas confundem custo com despesa, ou mesmo com perda. E cada uma tem um procedimento e uma forma de ser reconhecida no nosso balanço. Então, vejam essas figuras aqui, ó. Essa primeira figura aqui, né? A gente tem aqui, ó. Então, o nosso ativo, ó, pode ver que nas duas, o ativo, ele é bem grande aqui, tá? Ou seja, o ativo, ele é igual. Quando a gente vai aqui para o lado do passivo, então percebam que passivo, na primeira figura, é maior, né? E na segunda figura é menor. Consequentemente, nós temos um PL menor e depois temos um PL maior, tá? Isso acontece, pessoal, porque eu posso ter aumentado o capital, tá certo? Eu mantive o meu ativo, eu posso ter aumentado o capital, consequentemente, o meu passivo diminuiu, tá? Por outro lado, eu tenho aqui o seguinte, ó, eu posso, além de aumentar capital, eu posso ter tido lucro. O que o lucro faz? Ele vai manter, tecnicamente, o meu ativo. Aqui eu dei um exemplo no qual ele reduz o meu passivo, mas eu poderia manter o meu passivo e aumentar o meu ativo.
tá? Por quê? Porque na prática, gente, esse nosso lucro, ele aumenta o nosso patrimônio líquido, tá? Então, quando você tem lucro, ele aumenta o PL, sempre. Ele não vai para a conta de lucro de capital social, tá? Mas ele vai para aquela conta que eu falei para vocês de lucros ou prejuízos acumulados, tá bom? Então, esse é o processo que a gente tem aí, tá? Agora, pessoal, por outro lado, a gente tem aqui o seguinte, ó. Então, aqui a gente tem um aumento no patrimônio líquido, que ele veio por um aumento de capital ou por lucro. Na segunda situação, ó, o que é o aumento de capital? Então, o conceito aqui, ó, é o novo investimento dos sócios, tá? É o dinheiro que os sócios colocam. Se vocês lembrarem aqui, como a gente falava lá nos lançamentos, aumento de capital, portanto, os sócios aumentaram o capital. Então, é um novo investimento. E a gente tem aqui o chamado lucro do período. Pessoal, olha esse conceito, que esse conceito é by Pocopex, tá? Eu que uso esse conceito, a gente sempre... As pessoas têm sempre o hábito de falar assim, o que é lucro? Bom, lucro é receita menos despesa. Bom, se você tiver receita menos despesa, matematicamente falando, a gente vai chegar no resultado, que pode ser lucro ou prejuízo, tá? Ele pode ser tanto lucro quanto prejuízo. Eu costumo, pessoal, usar esse conceito, porque eu acho que ele representa melhor a natureza, né? A essência do que é lucro. Então, o que é lucro? Lucro é a variação positiva no seu patrimônio. Então, imagine o seguinte, ó, você começou o mês com R$10 na carteira, tá? R$10, nada mais do que isso. Você trabalhou o mês inteiro, você ganhou R$5.000, teve de receita R$5.000, mas, por outro lado, gastou 4.800 entre, vamos falar em despesa, tá? Em gastos que geraram despesa para você. Então, seu lucro de 5.000 menos 4.800 foi 200. Teoricamente, tá? Se isso aconteceu dessa forma, você vai fechar o seu mês com quanto na sua carteira? Veja, o seu patrimônio, ele aumentou em 200. Então, você tinha 10 e agora você tem 210, tá? Quando eu tenho lançamentos que eles envolvem ativo e passivo, aqueles aumentos qualitativos, vejam que ele continua com os mesmos 10, ele não muda. Mas quando você tem receitas e despesas, aí efetivamente você tem uma mudança, então, no seu patrimônio. E por isso que eu chamo, ó, lucro é a variação positiva no patrimônio da empresa, tá certo? Aí, pessoal, a gente tem aqui depois o seguinte, ó, o oposto, tá? Vejam aqui que as figuras, elas se invertem. Então, nós temos aqui, ó, um ativo, veja que nós temos um passivo que aumenta, consequentemente, nós temos um PL que diminui, tá? E essa diminuição no PL, por que ela vai ocorrer? Ela vai ocorrer pelo seguinte, ó, primeiro, eu tenho uma diminuição de capital. Gente, diminuição de capital não é algo, digamos, tão comum de acontecer no nosso dia a dia. Por quê? Porque você, ao colocar dinheiro numa empresa, fazer investimento na empresa, dificilmente você vai querer sair. Você pode sair? Pode, até pode, tá? Mas, via de regra, você faz o investimento porque você quer se manter na empresa e obter retorno, seja por meio de lucro, ou seja por meio de prolabore, esse tipo de coisa, tá? Então, essa basicamente é a situação que a gente tem. Então, quando você faz esse tipo de investimento aqui, ó, tá certo? Dificilmente você vai querer sair, ou o que a gente chama diminuir capital. Acontece? Sim, acontece. Mas é sempre? Não, não necessariamente, tá bom? Depois, nós temos aqui, então, ó, prejuízo. Então, essa diminuição de patrimônio líquido que vocês estão vendo aqui na figura, né? Quando a gente pensa aqui, ó, que vê do patrimônio líquido daqui, ó, né? Se você pega este PL comparado com este PL aqui, ó, você pode ver que houve aqui uma redução, tá? Então, essa redução aqui, por que ela acontece? Ela acontece porque a empresa pode ter ou diminuído o seu capital, certo? Ou ela pode ter efetivamente tido prejuízo, tá certo? Então, ela teve ou diminuição de capital ou prejuízo. Então, pessoal, basicamente, né, digamos, inicialmente o que nós temos é isso aí, ó. Eu tenho, o meu patrimônio varia,
como diz o outro, varia. Patrimônio varia, dar vez para mais, dar vez para menos, mas ele muda, ele se altera a todo tempo dentro da empresa. E ele pode aumentar, e aí eu teria lucro, certo? Ou pode diminuir, eu teria prejuízo. E aí o conceito, ó, vejam, é como nós tínhamos falado aqui, ó. Veja lá, eu posso diminuir o capital, que é o desinvestimento, a retirada de recursos dos sócios, e eu posso ter aqui prejuízo. Então, prejuízo nada mais é do que a variação negativa no patrimônio da empresa, proveniente do resultado. Ou seja, você teve prejuízo, meu querido, você teve prejuízo, tá? E aí, tendo lucro, patrimônio, ó, tendo prejuízo, ó, seu patrimônio diminui, tá certo? Bom, esses são os itens aí que a gente tem que fazem com que o nosso patrimônio aumente ou diminua, tá certo? E aí é o seguinte, ó, a gente tem aqui, ó, então veja que os lucros ou prejuízos aí, como a gente falou, ó, voltando aqui, ó, a gente tem, então, ó, eu tenho o lucro, é a variação positiva no patrimônio da empresa, e o prejuízo, então, é a variação negativa. Olha só, e como é que eu chego, então, no capital, pessoal, aumento e diminuição, vocês já viram como é que faz, por conta dos lançamentos contábeis que nós já fizemos, tá certo? Esse é simples. Agora, como é que a gente faz aqui, então, né, esse lançamento de, digamos, de aumento e diminuição aqui? Vamos lá, como é que a gente faz isso? Ó. Ou seja, nós temos a seguinte situação, ó. A gente tem aqui os resultados, então eles são, a gente apura, pessoal, o resultado a partir das receitas, menos os custos, menos as despesas, menos as perdas, tá? Se eu tiver esta situação, então nós estamos falando aí, ó, se receita forem maiores do que os custos, mais as despesas, mais as perdas, então nós temos lucro, tá? Agora, se for o oposto, pessoal, se as receitas elas forem menor do que os custos, as despesas e as perdas, então nós temos um prejuízo. Então é assim que a gente calcula, digamos aí, o lucro ou o prejuízo. É lógico que a gente tem todo um procedimento para isso, a gente tem toda uma metodologia para fazer esse cálculo, tá? Tem todo um método para fazer isso, que é o que nós vamos aprender aqui na sequência, tá bom? Só que antes, pessoal, nós vamos ter que entender os conceitos aí, né? Quem já viu esses conceitos aí comigo, às vezes pode se confundir um pouquinho, né? Quando a gente fala aqui em o que é receita, o que é custo, o que é despesa, tá? Esses conceitos, eles podem, num primeiro momento, confundir um pouquinho. Então, isso tem que ficar muito claro para a gente, tá, pessoal? O que são cada um, ou o que é cada um desses conceitos aí. Tá bom? Beleza? Muito bem. Então, vamos voltar aqui nos slides, tá? Vamos lá. Ó. Bom, até aí, pessoal, tá tranquilo aí? Até aí tá suave na nave aí ou tá... Como é que tá? Até aí tranquilo. Então, o Ademilton lá, o Samuel, o Jean, né? A Dani lá, o Gustavo, Danilo. Beleza. Então, vamos ver quem mais aí. Tá tudo tranquilo, né? Priscila, a Márcia, a Karina. Legal. Karina Alves ali. Muito bem, pessoal. Então, se tá ok, então estamos juntos, certo? Então, vamos adiante aqui, embora essa sessão falta aí, acho que falta pouco, né, para cair, não é isso? Mas vamos lá. Olha só, pessoal. Então, o que a gente tem aqui, ó? Aqui, ó, então nós vamos começar a falar desses conceitos, tá? Nós vamos começar a falar desses, digamos, o que é cada uma desses itens que a gente falou aqui, tá? Por quê? Porque se a gente não consegue entender esses conceitos, pessoal, né, a gente não consegue avançar digamos, no próximo passo que a gente vai ver, que é apurar o lucro-prejuízo, tá bom? A gente precisa, para apurar o lucro-prejuízo, nós temos duas coisas. Primeiro, nesse semestre, pessoal, assim, como eu não pedi para vocês a estrutura do balanço detalhada, eu também não vou pedir
um dos relatórios que a gente vai fazer aqui, que é a demonstração do resultado do exercício. Eu também não vou pedir na ordem que deve ser feito. Isso é disciplina do semestre que vem. Então, é no segundo semestre que vocês vão conseguir efetivamente entender e trabalhar de acordo com a lei, o CPC 26 e de acordo com a lei 6.404. Mas nesse momento, pessoal, vocês precisam aprender o processo de apuração do resultado, tá? Porque se você não conseguir apurar resultado, fica difícil você avançar, tá bom? Então vamos lá, ó. Então vamos lá, pessoal. Primeiro conceito que nós temos, nós vamos ver nessa sequência aqui, ó, receita, custo, despesa e perda, tá? Então, o que são receitas? Ó, bom, receitas são as entradas de elementos para o ativo, tá? Sob a forma de dinheiro ou direitos a receber, correspondentes normalmente à venda de mercadoria, de produtos ou prestação de serviço. Então é o seguinte, pessoal, sempre que entra recurso na sua empresa, ó, entrou dinheiro na sua empresa. Eu tinha dado esse exemplo agora há pouco, quando você recebe o seu salário. Então, você recebeu o seu salário. De onde vem esse dinheiro? Veja, que ele entra lá no seu caixa, ele entra na sua conta corrente, perfeito? Só que assim, ele não é proveniente de aumento de capital dos sócios, ele não é proveniente de empréstimo, nem de financiamento. Na verdade, você teve que trabalhar, você teve que prestar serviço, e a partir dessa prestação de serviço, então isso gerou para você uma receita. Por quê? Porque, olha só o conceito aqui, ó. Então, são elementos que entraram para o seu ativo, então, sob a forma de dinheiro, porque foi caixa, ou foi bancos, então, sob a forma de dinheiro, ou direitos a receber, ou seja, conta clientes, você vendeu a prazo. Tá? Então, se você vendeu à vista, entrou em dinheiro no seu caixa ou no seu banco, e se entrou, você vai receber no futuro, então ele tem contas a receber. Aí ele fala, ó, correspondente, normalmente à venda de mercadorias, produtos ou prestação de serviços. Pessoal, esse primeiro conceito, claro que tem mais coisa ali que eu vou falar para vocês, tá? Mas esse primeiro conceito, tá tranquilo? Suave? Fácil? Fácil, Dani? Fácil, Ana? Marcos, Eulália, tudo bem? Danilo, a Fabiola, beleza, pessoal? Muito bem, é bem importante a gente entender esse conceito, tá? Então, vocês vão colocando um joinha ali, a Beatriz colocou, porque aí eu vou vendo que tá ok, tá bom? Muito bem. Olha só, então, continuando aqui, ó. Então, vamos ver a outra parte agora, faltam aí 9 minutos. Eu vou terminar, então, o conceito de receita. A gente fala, aí se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai parar então para o intervalo aí e depois a gente volta, tá? Olha só, então voltando aqui, ó. Então vamos lá, ó. De novo, então receitas são entradas de elementos para o ativo, ou seja, entrou dinheiro para você, sob a forma de dinheiro, dinheiro porque nós estamos falando de venda à vista, ou entrou no banco, tá? Ou nós estamos falando aí de, como se diz, contas a receber, tá certo? Beleza. Bom, o Gustavo está perguntando aqui se contas a receber e clientes são sinônimos. Sim, são sinônimos, tá? Então, contas a receber, tá? Que assim, ó, é igual a clientes. Bom, eu uso a expressão clientes, tá, pessoal? Por quê? Porque a gente sempre separa, a gente sempre tem uma separação aí, quando a gente fala entre clientes e contas a receber. Conceitualmente, clientes é aquilo que você tem para receber, proveniente da sua prestação de serviço, da sua venda, daquele seu negócio principal, tá? E quando aí você tem contas a receber, que pode ser, digamos, são itens que você tem a receber, mas que não é proveniente da sua venda, tá? Da sua prestação de serviço, sua venda de produto ou mercadoria. Basicamente, esta é a diferença. Então, sempre que eu tenho uma venda lá contra a receita, eu chamo de cliente. Porque essa é a nomenclatura mais, digamos, mais atual, tá, pessoal? Antes, realmente, a gente sempre tinha o nome, sempre usava o nome contas a receber. Não está errado. Tá? Se você utilizar o nome contas a receber, também não está errado. Mas, digamos, uma nomenclatura mais atual é clientes, beleza? Bom, aí ele te fala aqui, ó. Então, uma receita também pode variar de
ou derivar, né, ou ser proveniente de juros sobre aplicação financeira. Então, isso é importante, porque quando você tem uma aplicação financeira, você efetivamente tem juros, e esses juros, ele entra para você aqui como uma receita, e ele fala que outros ganhos eventuais. Então, pessoal, a gente não tem receita somente proveniente das vendas. Se eu peguei um dinheiro, um recurso, eu tenho um ativo, e apliquei esse dinheiro no banco, então esse dinheiro vai me gerar receita, receita financeira. Tá? Então, nós temos vários tipos de receita, tá? Você tem receita financeira, você tem receita aí de outra que a gente chama de ganhos, tá? Ele vai dar várias nomenclaturas diferentes aí, mas não deixa de ser tudo receita, tá? Tanto é, pessoal, que esse conceito de receita que eu coloquei aqui para vocês, o de despesa, custo, ele não é o mesmo conceito que a gente está vendo nas normas. Porque se você vai ver na norma, ele vai dar um conceito que é assim, o tanto de receita quanto despesa, eles são exatamente iguais, só muda no fato de que a receita aumenta o ativo ou diminui o passivo, e a despesa faz o contrário, mas os dizeres do conceito são exatamente os mesmos. Tá? Então aqui eu coloquei um conceito para vocês de forma mais simples, que vocês possam assimilar com mais facilidade. Então, esse aqui é o conceito que está lá no nosso livro texto, lá no nosso livro de contabilidade introdutória, mas não é o conceito da norma, tá bom? Bom, olha aqui embaixo, olha. Então, a obtenção de uma receita aumenta o patrimônio líquido. Logo, são contas de origem credora, tá? Pessoal, receitas são contas de origem credora. Bom, se vocês lembrarem naquele quadro que nós falamos de ativo e passivo, nós falamos ativo, conta de origem devedora, representa bens e direitos. Para aumentar o saldo, eu lanço um débito. Para diminuir o saldo, eu lanço um crédito. Lembram disso? Lembram desse quadrinho? Muito bem. Lembra que quando eu fiz lá na faculdade, eu falei para vocês, olha, agora, mais para frente, nós vamos aumentar aqui a questão das receitas, custos e despesas? Muito bem. Então, funciona assim. Receita, pessoal, é uma conta de origem credora, tá? Tá aqui, ó. Obtenção de uma receita aumenta o patrimônio líquido. Então, ela é uma conta de origem credora, tá certo? Isso aqui é muito importante, olha só. Bom, se eu pegar passivo, ele é uma conta de origem credora. Se eu pegar ativo, ele é uma conta de origem devedora. Patrimônio líquido é uma conta de origem devedora ou credora? Bom, é uma conta de origem credora, tá certo? Aí vamos falar assim, tá, mas vamos entender a receita dessa origem devedora e credora com relação entre receitas, ativos e passivos. Se vocês lembrarem, pessoal, eu falava o seguinte, olha, quando você está falando lá de receita, de ativo e passivo, então eu até brinquei assim, você tem que mudar os seus óculos, porque você está olhando da sua empresa com relação ao terceiro. Tá? Então, lembra? Eu fiz aquele quadradinho do balanço, o extrato bancário. Então, se eu tenho a minha conta de ativo é devedora porque o terceiro me deve, meu passivo é uma conta credora porque o terceiro me concedeu um crédito. Lembram disso? Muito bem. As receitas, despesas, custos e perdas, a gente não deve pensar dessa forma. Tá? Vejam, nós temos o seguinte, pessoal. Está quase caindo aí, mas dá tempo. Vou voltar aqui, então, nos slides. Quando a gente tem aqui, peguem aqui o patrimônio líquido aqui, tá? Bom, eu estou dizendo para vocês, pessoal, que o patrimônio líquido, ele varia, tá certo? E ele varia aqui de acordo com o investimento inicial dos sócios ou com o resultado obtido entre receitas, custos, despesas e perdas dentro do período. Isso pode fazer, neste caso dessa figura, que o meu PL aumente, eu tive lucro, ou aqui nessa figura, que ele diminua porque eu tive prejuízo. E eu disse para vocês lá atrás, pessoal, que quando eu tenho receitas, custos e despesas, e o meu lucro, ele vai para o patrimônio líquido. Lembra que eu disse isso? Né? Muito bem. Então, se receitas, custos, despesas e perdas, elas vão para o meu patrimônio líquido, então elas têm a natureza basicamente parecida com a do patrimônio líquido. Ou seja, né,
Então, perguntando do intervalo. Sim, pessoal, das 8 às 8h30 a gente tem intervalo. Você já tem o link para voltar às 8h30, tá? Beleza? Ó, então é o seguinte. Você tem... Para aumentar o seu patrimônio líquido, você não tem que ter uma conta credora? Então, como a receita ela gera lucro, então significa que é uma conta credora. Pensem nas contas de receita e despesa, o que elas fazem com o patrimônio líquido. Patrimônio líquido é uma conta credora. Se eu quero aumentar uma conta credora, o que eu faço? Eu lanço um crédito. Consequentemente, nós estamos falando aqui, pessoal, ó, de receita. Então, receita aumenta o patrimônio, tá certo? A receita também varia de juros e a obtenção de uma receita aumenta o patrimônio líquido. Logo, são contas de origem credora, tá certo? São contas de origem credora. Tá claro, pessoal, esse conceito aí, pelo menos o da receita? Nós vamos treinar um pouquinho mais, tá? A gente vai efetivamente entender um pouquinho mais aí, para a gente poder fazer os lançamentos, tá bom? Diga, Demilton. Tá me ouvindo? Tô. As 4 são de origem credora? A conta receita, conta custos, despesas e... Não, só a receita. Ah, só a receita. Só a receita. Calma, nós vamos por enquanto só a receita. Voltando do intervalo, nós vamos ver as outras e aí lá vai estar escrito no slide direitinho. Você vai perceber que é assim, conta credora, pessoal, é só a receita. O que aumenta o seu patrimônio é a receita. Custo, despesa e perda diminui seu patrimônio. Sempre, sempre. Tá? Então, quando você tem uma despesa, quando você tem uma perda, ou quando você tem um custo, eles vão diminuir seu patrimônio. Tá claro? Esse é o processo, esse é o caminho. Tudo bem? Então vão ser devedoras, né? Então. As outras serão devedoras. Legal, obrigado. Tá bom, pessoal? Então, agora já são 8h02, a gente tem menos de 1 minuto aí para finalizar.